Olá pessoal, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos na nossa aula de número 12, disciplina Ética, Educação, Meio Ambiente e Ecologia. Lembrando que nós estávamos trabalhando, o texto sobre ética na vida profissional, no que nos afeta, a questão da ética. O que nós percebemos, o que eu expliquei para vocês? Que muitas das vezes, na disciplina pedagogia, a gente pensa, a gente imagina que a gente vai trabalhar só sobre o campo professor-aluno, mas não é, né, gente? A gente trabalha as várias esferas, porque nós na escola, nós convivemos com inúmeras pessoas. Nós convivemos com os pais, nós convivemos com os nossos chefes, nós convivemos com os nossos colegas de trabalho, nós convivemos com os nossos subordinados, porque muitas das vezes nós somos os chefes, né? Então, o que a gente tem para pensar sobre ética? Que a ética, gente, ela perpassa as várias esferas da vida humana, né? E no texto que nós conversamos e que nós separamos, né, foi uma análise das crises éticas que nós vivemos na atualidade. Por que crises éticas? Porque muitas das vezes, gente, nós não pensamos sobre os aspectos, né, do nosso trabalho diário. Nós não pensamos nos aspectos, por exemplo, né, que a sociedade ela produz em nós, muitas das vezes, situações de crise. O mundo globalizado, né, o mundo toda essa globalização, toda essa mudança que nós vivemos, traz muitas vezes em nós um reflexo social. E o que seria isso, né? Esse reflexo social? Quando nós pensamos, por exemplo, que trabalhamos tanto e conseguimos pouco, que existe dentro da nossa sociedade um número muito grande de pessoas menos favorecidas e um número mínimo de pessoas que têm uma riqueza, né? Nós que trabalhamos tanto, muitas vezes não conseguimos aquilo que queremos, aquele mínimo, muitas vezes que a gente gostaria de ter. Então, a questão social, né? O lucro do mundo globalizado, que os grandes empresários querem, por exemplo, né? Esse lucro a todo custo, esse conseguir o que eu preciso, independente do que o outro vai sofrer, tudo isso, gente, traz para nós, enquanto sociedade, uma sociedade doente, né? E as relações, elas vão se tornando cada vez mais difíceis e cada vez mais complexas. Então, quando nós pensamos, por exemplo, que para os empresários conseguirem se manter, muitas das vezes, muitas pessoas são escravizadas, isso é algo que pode gerar uma revolta, certo? Isso configura uma sociedade desigual. E a sociedade desigual, ela tem a ver com a ética. Daí vocês podem falar para mim, mas Raquel, o que tem a ver comigo isso? Nós temos que pensar que nós somos vítimas de ações antiéticas de muitas pessoas. Quando nós nos vemos como menos favorecidos diante do outro,
quando nós sofremos, né, por conta de atitudes erradas dos outros, nós estamos sendo o quê? Vítimas de uma falta de ética. Então, é essa análise que o texto também procura fazer em relação à questão ética na vida social. Existe como que eu vou dizer para vocês, uma ligação muito grande, né, entre a vida social, certo? E a nossa vida. Existe isso. Por quê, gente? Porque nós, enquanto pessoas, nós vivemos o reflexo da vida social, tá? Isso nós não podemos nos esquecer, certo? O reflexo social, ele traz para nós uma categorização de falta de ética no ambiente social. Então vamos lá. Esse slide aqui vai trazer para nós tudo que eu acabei de falar. Eu só vou ler para vocês. Em meio à ostentação na vida de empresários e às privações de recursos na população desfavorecida economicamente, refletimos sobre a ética do sucesso, de tirar vantagem de tudo. Numa sociedade de consumo, com as atuais características que leva a crises profundas, instalando-se um mundo novo, mundo das incertezas, dos blocos econômicos, da redefinição da ordem mundial. Então, o que eu acabei de falar, a ética, né? Ela também, dependendo da falta dela em determinados grupos, vão afetar diretamente a nossa vida enquanto pessoa. Essa nova ordem mundial traz à tona uma desumanização crescente, a partir da ideia de que o desenvolvimento econômico está atrelado ao lucro e à geração de recursos financeiros, sem levar em consideração a vida, pois constrói, na mais das vezes, fábricas, sem se preocuparem com os danos ecológicos que pode ocasionar ao nosso meio ambiente, propiciando mortes de seres sensíveis, como peixes que vivem nos rios e não suportam os produtos químicos que são lançados em suas águas, assim como a exacerbação de doenças respiratórias frequentes nas pessoas que respiram ares poluídos. E aqui termina, né? Que a geração de riquezas, muitas das vezes, não se importa com o ser humano, mas sim com o modelo de riqueza estabelecido pelas grandes indústrias, pelos detentores do poder, pelos detentores da maior parte de dinheiro no nosso país e no mundo. Isso, gente, eu tenho certeza que não é novidade para vocês. Todos nós sabemos, né, que as grandes empresas, que esse crescimento de ordem mundial, o ser humano, a natureza, por exemplo, não é algo que é motivo de preocupação. E nós estamos falando de vida. Aquele que não se preocupa com vida é falta de ética. E essa falta de ética gera o quê? Destruições. Haja visto a nossa natureza como está. Por isso que quando nós lemos o nome da nossa disciplina, a gente fala de ética, educação e ética e meio ambiente. Toda ação de degradação do meio ambiente, ela é o quê? Uma falta de ética. Há estudiosos que criticam o mundo em que vivemos,
no considerado moralmente depravado, pois existe uma valorização do supérfluo e uma desvalorização do ser humano e da vida. Então, aqui eu tenho certeza também que vocês já sabem disso, né? A vida hoje, para uma grande maioria, não é o foco, certo? Por isso que muitas vezes nós vemos aí mortes, né? Assassinatos, suicídios. Então, a vida, ela não é mais, para uma grande maioria de pessoas, o foco. E muito pior, quando a vida não é o foco para quem detém o poder. O problema vai ser, que é o próximo parágrafo aqui, né? Continuando o parágrafo, na verdade. A corrida pelo lucro, a corrida pela luxúria, não dá importância ao outro. E isso é falta de ética e uma moral, como traz aqui, depravada. Então, olha como que a gente continua. Destacando a corrida pelo lucro e a luxúria, sem olhar para as classes menos favorecidas que sofrem privações básicas para a sua sobrevivência. Então, muitas vezes a gente vê na televisão, né, ou no documentário, seja lá onde for, que a esposa no momento, né, porque esse povo tem 1000 esposas, do jogador X comprou uma bolsa de 500 mil reais. Raquel, 500 mil reais? Acho que se eu trabalhar a vida inteira eu não vou ter 500 mil reais. Então, e a esposa do jogador comprou, porque a bolsa é de tal marca, a bolsa é de tal grife, e aquilo para ela era de enorme importância. Ela usou 2 vezes a bolsa, ela não quer mais, certo? Um grupo que detém um valor financeiro imenso em suas mãos. Pessoas brigam, pessoas destroem, muitas vezes, para defender um time preferido. Um time onde um jogador tem, por exemplo, condições de comprar uma bolsa para uma esposa de 500 mil reais. E a população menos favorecida, que muitas vezes teve na família alguém que foi até morto por conta de briga no futebol, ela passa fome. Ela não tem, por exemplo, dinheiro para pagar o aluguel. Ela vai no posto de saúde ou faz uso do sistema público de saúde e muitas vezes alguém da família já até morreu, porque os recursos não são suficientes. E 500 mil reais resolveria a vida de muita gente, né? Então, tudo isso, a sociologia, a filosofia, a psicologia, elas veem como linhas, essas atitudes sendo linhas da ética na desigualdade social. A desigualdade social e as diferentes oportunidades que as pessoas têm, muitas vezes a levam a buscar caminhos eticamente errados para sobreviver, pois vivemos em um país onde o dinheiro e o poder estão em evidência e nem sempre quem trabalha consegue ter condições dignas para sobreviver. Vejam, gente, que o texto não fala de situações confortáveis, de situações de qualidade. O texto fala para a gente de situações dignas, né? O que seria digno? O se alimentar, o se vestir, o ter mínimas condições de uma escola, né? Isso é dignidade humana. Nós não estamos nem falando de luxo. E em contrapartida, nós temos pessoas, muitas vezes, que a gente defende, que é nosso ídolo e que não tem ideia do que seja a necessidade da maioria. Eu gosto muito de trabalhar essas questões com as crianças, né? Porque principalmente os meninos, eles têm uma ilusão pelo futebol
muito grande, né? Muito grande. Antes, quando a televisão era um foco, hoje já não é mais, mas assim, o ser artista, o ser cantor, era algo que as crianças tinham loucura para ser. Mas para ser por quê? Principalmente por conta da questão financeira. Hoje, nessa mudança social, a gente já pensa, né, em youtuber, a gente pensa em jogadores, e isso é a vida, né? Isso é a nossa realidade, ou essa é uma realidade de poucos, de bem poucos, de uma parcela mínima da população? E não população nacional, da população mundial. Então isso é muito interessante a gente conversar com as crianças, porque é a respeito disso, né, que a gente consegue desenvolver moral e ética, refletindo sobre os valores. Trabalhar ética e moral, ou moral e ética, no espaço escolar não é desenvolver projeto paralelo, é trazer a crítica para tudo isso, né? E a gente só traz a crítica quando a gente reflete, quando a gente estuda, né? E quando a gente analisa as questões. Cotidianamente, a televisão exibe violências, brutalidades, preconceitos, desigualdades, discriminações. Isso existe e é inegável. A escola é aberta à vida, mas não se pode pedir a ela que ao mesmo tempo faça também crer que todos os adultos aderem às virtudes cívicas e intelectuais que a instituição escolar defende. Essa fala, gente, é muito importante, né? Muitos professores falam assim: mas por que trabalhar isso se não vai ter continuidade na escola? Eu penso ao contrário. E por que não trabalhar na escola? Porque já se sabe que em casa não vai ter continuidade. Aquilo que a criança, aquilo que o estudante não tem em casa, é isso que nós temos que oferecer. Está dizendo aqui: brutalidade, preconceito, desigualdade, discriminação são valores imorais e antiéticos. E muitas das vezes a criança vive nesse ambiente. É isso que ela conhece. E não é porque ela conhece isso que a escola vai deixar de trabalhar. Vai trabalhar ao contrário, né? Nós temos que fazer o contrário. É isso que ele conhece. É essa sociedade podre que ele conhece. Então vamos mostrar que há outros caminhos, não só aquilo que ele tem em suas mãos, né? É o caminho inverso do que muitas vezes alguns professores pensam. Nossa sociedade está vivendo um tempo de expansão tecnológica, em que compensa o crescimento da quantidade de desempregados e de sem-tetos, com o progresso da telefonia celular, instalando sofisticadas torres eletrônicas nas favelas, onde não existe água, mas há desperdícios, privações, miséria e opulência, convivendo no novo século tão insolentemente quanto na Idade Média. Olha a comparação, né? Uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês do slide anterior é que nós tivemos agora, né, dia 13 de maio, a abolição dos escravos, a data que se comemora. E daí eu trago a reflexão para vocês. Libertação dos escravos, há 500 anos atrás, aproximadamente. Isso existe ou isso está no papel? O ato foi um ato moral dessa libertação, mas eticamente isso foi conseguido? Não, porque senão não precisaria o racismo ser crime. Aquilo que é crime é porque dentro do bom senso a pessoa não consegue perceber que não pode fazer, né?
Então, uma reflexão aí ética sobre isso. E olha, gente, acho que vocês já ouviram falar ou vocês já falaram, puxa vida, não tenho o que comer, mas o celular está na mão. O texto traz isso. Dentro de favelas, aqui traz a favela como lugares de mínimas condições básicas, as pessoas passam fome, as pessoas vivem, né, insolentemente como na Idade Média, ou seja, com mínimas condições. Só que a torre de celular está lá. Por quê? Porque essa torre de celular, ela gera o quê? Que nós vimos nos slides anteriores, lucro. E no mundo capitalista é isso que importa. O dilema entre estimular o avanço indiscriminado da tecnologia, aceitando riscos impostos à sobrevivência da espécie humana e do planeta, e repensar o comportamento humano na perspectiva da transcendência humana, faz surgir e desenvolver-se o impulso para os estudos da bioética. Então, novamente, a justificativa do porquê que nós trabalhamos ética e meio ambiente, ética e ecologia. Existe uma ciência que se chama bioética. A reflexão sobre temas científicos, filosóficos, jurídicos, sob a égide da ética para a formação profissional. Então, a ética, gente, ela perpassa todas as esferas profissionais, todos os campos. A ética está numa esfera normativa, atingida por via da reflexão. Aqui, quando a gente fala da tecnologia, vocês sabem que a tecnologia ela está ocupando muitos empregos humanos. Vocês provavelmente, imagino, né, a questão de idades, se tiver aí pessoas da minha idade, é o mínimo da turma, né? Vocês são bem mais novos que eu, mas antes as agências bancárias, por exemplo, tinham muitas pessoas trabalhando. Hoje em dia a gente vai ao banco, o que a gente menos vê são pessoas trabalhando, porque as máquinas estão lá, ocupando o lugar. Para essa máquina existir, por trás dessa máquina, muito lucro, muito dinheiro aconteceu. Só que não se viu que uma máquina, ela ocupa às vezes o lugar, né, de 3, 4 trabalhadores. E esses trabalhadores não são mais necessários. E a família desses trabalhadores? Como será que ficou a vida, né? A questão emprego de tantas pessoas com a substituição do humano pela máquina. Todo esse panorama precisa ser repensado nas escolas e academias. Academia que quer dizer aqui, né, são as pesquisas, os estudos, com vistas à não reprodução do modelo vigente, mas com um olhar para o novo, para uma mudança social, para que a ética, né, ela seja implementada na juventude, nos nossos jovens. Vocês podem falar, Raquel, esquece que isso não vai acontecer. Como sabemos se isso não vai acontecer? Existem muitos movimentos pró-vida, pró-ética, né? A gente sabe que o consumismo, que o dinheiro, que o lucro, eles ganham um lugar, eles têm um lugar de destaque, mas também existem os movimentos contrários a isso. Então, o que nos é permitido é trabalhar, é discutir, é repensar todas essas questões. E o que se tem feito para resolver esse problema? O caminho que os governantes têm seguido para solucionar tais mazelas, para fugir do subdesenvolvimento, foi desenvolver ainda mais a região mais rica. O mesmo nessas regiões, pouca gente se beneficiou. O desenvolvimento deve ocorrer igualmente para todos. Então, esse capítulo
vai trazer os desafios para resgatar a ética. Então, olha o que o texto afirma, que os governantes, muitas das vezes, ao invés deles irem ao encontro de tudo isso e modificar, não. O que eles fazem é favorecer ainda mais, né, o que já está favorecido. É nesse momento histórico de redefinição da ordem mundial, optando por um caminho, o da convivência próxima e permanente com tudo, o que indique a marca de novos tempos, que poderão possibilitar as mudanças e ou contribuir para elas. Que a ética na formação profissional se evidencia, né, como uma forma de superar medos, de aumentar a esperança pela vida, de procurar a sobrevivência no planeta. Então, pessoas que se preocupam com tudo isso, né, de a perda do medo, a esperança por dias melhores, a esperança pela valorização da vida humana, da vida da natureza, da vida do planeta. Essas pessoas, elas procuram, que defendem tudo isso, elas procuram o quê? Resgatar a ética. E isso é um desafio. Haja visto o nome do nosso capítulo. E nós, como professores, temos um papel importante nisso, porque nós formamos opinião, né? Então, dificilmente o aluno de um professor que tem esse caráter, que tem essa visão, né, vai ser contrário a tudo isso. A tendência, gente, é que os nossos alunos nos imitem. Os nossos alunos reproduzem muito, principalmente os pequenos. Eles reproduzem muito o que nós fazemos. Eles reproduzem muito o que nós falamos, a nossa forma de agir, né? Então, nós ainda somos modelo. Diante do avanço tecnológico no campo da saúde, entre os transplantes e os bebês de proveta, entre as cirurgias intrauterinas e a engenharia genética, emerge a compreensão de que o estilo de vida saudável é o melhor caminho para a promoção da saúde e do bem-estar da humanidade. Então, hoje em dia se fala muito, né, de estilo de vida saudável. Só que vejam bem, estilo de vida saudável e a saúde tendo intervenções até, né, cirurgias intrauterinas. Usando a linguagem do lucro, é muito mais rentável promover o equilíbrio ecológico do que fazer transplantes. É nesse clima de esperança que surgem a ética e suas várias facetas, como a bioética. Essas formas de ver a vida ensejam questões como, e aqui eu convido vocês a pensarem na própria existência. Vocês já pensaram quem você é, aonde eu vou, né? Aonde eu quero ir, quem eu quero ser? Questões assim, questionamentos assim, muitas vezes não são mais possíveis a nós, porque nós já vemos uma sociedade pronta, certo? O que você quer falar, Raquel, como sociedade pronta? Já é posto e imposto para mim o que eu preciso ter, né? O que eu preciso usar, o que eu preciso consumir, qual marca eu tenho que ter. E nós não refletimos mais sobre a nossa existência. E isso tem a ver com o mundo globalizado, isso tem a ver com as questões éticas e morais do lucro. O grande mistério da ética consiste na predominância de sentimentos e atitudes voltadas para o amor verdadeiro ao próximo. Isso também, nos dias atuais, parece uma utopia, né?
amor ao próximo. Onde que existe isso? Muitas das vezes o amor ao próximo não está acontecendo mais nem dentro das nossas casas. Filhos que assassinatam até seus próprios pais porque os pais não têm condições de dar aquilo que eles querem. E quando eu falo em dar aquilo que eles querem, não é nem na questão de amor, é na questão financeira. Desde que a compaixão viva dentro de cada um, o bem, a dor do outro passam a ser encontrados no coração de quem acredita nesses princípios. Se nós estamos falando de um mundo, de um público, onde o lucro é o que importa, há de se pensar na dor do outro? O exemplo que eu dei para vocês, nas agências bancárias, por exemplo, quantos profissionais foram dispensados porque a máquina ocupou o lugar? Respostas surgem de todos os lados do mundo. Diante do individualismo ferrenho, emerge a ética da solidariedade humana, e todas as características do ser humano são estímulos novamente. Então, a tecnologia, a industrialização, ela nos trouxe grande conforto enquanto mundo, enquanto sociedade. Só que o humano, ele não pode ser deixado de lado e nem esquecido. Porque quando o humano, ele é deixado de lado, a ética aí, ela não existe. Gente, já passou o nosso tempo, 32 quase minutos. A gente vai mais uma aula ainda nesse texto, tá bom? Porque eu consegui de 25 slides explicar 10 para vocês. A tarefa vocês já sabem, é o entendimento disso que nós conversamos, certo? E na próxima aula a gente continua com essa reflexão. Essa área é uma área que eu amo de paixão, então de 2 slides eu acabo ocupando muito tempo de fala, mas isso é muito importante. Essa reflexão sobre o humano falta muitas vezes para nós, porque se nós não temos tempo de fazer nem o que é de nossa obrigação, muito menos refletir, né? Sobre a sociedade, sobre a minha vida, sobre a vida do outro. Então era isso que eu queria passar para vocês. Então eu agradeço muito a atenção de vocês, até a nossa próxima aula, e se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. Retomando novamente, que a tarefa é o entendimento desse capítulo, né, fechado, do início desse outro capítulo que nós trabalhamos. Então, escrever com as palavras de vocês sobre a nossa aula de hoje. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Muito obrigada.